Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Professora Carolina Arantes. Esse canal, para você que não conhece, ele é dedicado aqui então à exposição de conteúdos que estão relacionados com as temáticas ambientais, tá? Eu sou a professora Carolina Arantes e vou então passar aqui para vocês o que eu acho que é mais importante de alguns temas, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o tema hidrologia. Vou fazer aqui uma sequência de aulas desse tema sobre hidrologia e nessa aula a gente vai começar com a parte mais básica, mais introdutória, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá like nesse vídeo, isso aí é importante para que a gente tenha, então, um alcance maior desse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você saiba que pode precisar. Se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, deixa nos comentários aqui que eu venho então para te responder, para tirar alguma dúvida. Se tem algum tema que você tem interesse também que eu faça alguma aula, deixa aí nos comentários para mim, tá bom? Então, bora lá começar a nossa aula então, falando sobre o tema de hidrologia. A gente vai começar na parte mais básica, que é o ciclo hidrológico. Então, o conceito de ciclo hidrológico, gente, ele é um conceito muito simples. Basicamente, quando a gente fala em ciclo hidrológico, a gente está falando nesse movimento que a água faz, né, da superfície da Terra para a atmosfera, tá? Então, sempre que eu tenho uma movimentação da superfície da Terra para a atmosfera e da atmosfera para a superfície da Terra, a gente está falando em ciclo hidrológico. Aqui eu quero que você entenda algumas coisas comigo, tá? Quando eu falo em ciclo hidrológico, a gente está falando de uma circulação fechada, mas toma cuidado, tá? Eu só falo em circulação fechada do ciclo hidrológico quando eu estou falando do ciclo hidrológico global, tá bom? Por que isso, professora, né? Porque só no ciclo hidrológico global. Então, considera aqui o planeta Terra, isso aqui é o planeta Terra, tá bom? Ah, professora, a Terra não é redonda. Então, põe o formato que você quiser aí, beleza? Mas isso aqui é o planeta Terra. A gente tem aqui uma determinada quantidade de água, certo? Tecnicamente, gente, eu não tenho como tirar essa água aqui de dentro do planeta Terra, assim como eu não tenho como trazer água de fora do planeta Terra, tá? Professora, mas a gente não tem os meteoritos, a gente não tem os asteroides, a gente não tem essa possibilidade de vir água nessas rochas que entram no planeta? Sim, tá? Sim. Só que para pensar o volume disso. É muito pequenininho, é muito pouco, tá? Então, a gente considera globalmente o planeta Terra como um ambiente fechado. Por isso que a gente tem um ciclo hidrológico acontecendo de forma fechada, tá? Não tem da onde a água vir e não tem para onde ela sair, tá? Então, a gente considera isso como um fenômeno de circulação fechada. Se eu paro para pensar no ciclo hidrológico em uma região, o ciclo hidrológico de uma cidade, de uma bacia hidrográfica, de uma fazenda, aí a gente tem um fenômeno de circulação aberta, tá? Então, prestem atenção nessas diferenças aí. E aí que marca, né, esse ciclo marca, então, esse movimento da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, que é impulsionado pela radiação solar, tem influência da gravidade e da rotação da Terra, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse esqueminha te mostrando é o seguinte, nós temos aqui o Sol, e o Sol, então, por sua radiação, ele acaba gerando calor aqui na superfície da Terra. A água que está submetida a esse calor na superfície da Terra, ela evapora para a atmosfera, e aqui na atmosfera, pela ação da gravidade, pela ação de rotação da Terra, essa massa de ar se movimenta. E, além de se movimentar, ela sofre, então, a alteração do estado físico da água. E aí a gente tem, então, a movimentação contrária. A água voltando aqui da atmosfera para a superfície da Terra. Beleza? Ótimo, isso aqui, tranquilo? Beleza. Então, a gente tem água em vários estados físicos aqui, né? Na verdade, nos três aqui,
que é líquido, sólido e gasoso. A gente tem água em estado sólido, principalmente ali nas geleiras, tá? A gente também vai ter em topo de morro e a gente tem alguns tipos de precipitações que são precipitações sólidas, como é o caso da neve e do granizo, tá bom? Água em estado sólido, professor, em estado gasoso, professor, onde a gente tem? A gente tem água em estado gasoso, especialmente na atmosfera, mas eu posso ter também aqui no solo e eu posso ter também na vegetação e nos seres vivos, tá? Só que, com certeza, a maior quantidade de água em estado gasoso tá aqui na atmosfera, tá? Ah, professora, e a água em estado líquido? A água em estado líquido está basicamente aqui nos oceanos, nos cursos d'água ou nas massas d'água aqui que a gente tem no continente, nas águas subterrâneas, e é só, professora? Não, a gente vai ter lá na atmosfera, na forma de chuva, a gente vai ter aqui no solo também uma quantidade de água, a gente tem na vegetação também, nos seres vivos, tá? Então, tem água líquida em praticamente todos os compartimentos aí que a gente viu, certo? Bom, outra coisa que a gente precisa trabalhar que é o balanço hídrico. E aí aqui eu vou te diferenciar também o que é o balanço hídrico global de um balanço hídrico local, tá? Pensa de novo no globo terrestre, tá? Como um todo, no planeta como um todo. Então eu te falei que é um ambiente fechado, planeta Terra, ambiente fechado, tá? O que quer dizer que ao longo de um ano, toda a água que eu tenho aqui nesse ambiente circula pelo planeta todo, tá bom? Então, o balanço hídrico, ele vai me mostrar, então, essa proporção entre evaporação e precipitação ao longo de um ano no planeta inteiro, tá? E se é um ambiente fechado, gente, tudo, 100% do que evapora no planeta tem que precipitar. Beleza? Porque é fechado. Lembra disso, né? Então, volta ali para o nosso esquema. Então, a gente tem aqui, né? Primeira situação, a gente está falando da água. Onde eu tenho água no planeta? Eu tenho água na superfície da Terra e eu tenho água nos oceanos, certo? Então, a primeira coisa que vai acontecer é essa água evaporar, tá? Ao longo de um ano, eu vou ter aqui, obrigatoriamente, 100% de evaporação dessa água, tá? Se eu tenho mais água aqui no oceano, eu vou ter uma quantidade maior de água evaporando deste local do que deste, concordo? Naturalmente, a gente vai ter aqui 85,3% de água que sai do oceano e 14,7% de água que evapora da superfície terrestre, certo? Então, ao longo do ano é isso daí que acontece. Beleza, professor, então a gente falou de evaporação. Tá, só que essa água tem que ser precipitada. Não foi isso que a gente falou? Tem que haver aqui, a gente tem que ter algum tipo de precipitação. Então, 100% dessa água precisa passar pelo processo de precipitação, ok? O que vocês acham? Pensem aqui comigo, dessa água que evaporou, que saiu ali do oceano, tá? Eu te falei que saiu 85,3% de água do oceano. Não é isso que a gente falou? Você acha que 85,3% vai chover, vai precipitar em cima do oceano? É assim que acontece? Obviamente que não, né, gente? Lembra que eu te falei que justamente por ser um sistema fechado, ele sofre a influência também da rotação da Terra? Se eu tenho a rotação na Terra, essa rotação estimula a movimentação das massas de ar, tá? O que quer dizer que a massa de ar que evaporou aqui no oceano,
ela pode se deslocar para a superfície terrestre. Então, naturalmente, a gente tem uma diferença, tá? Então, só 76,6% precipita ali no oceano e a gente tem 23,4% que precipita na superfície da Terra por conta desse deslocamento de massa de ar, tá? Uai, professora, mas então a tendência não seria que eu fosse tirando água do oceano e acumulando na superfície terrestre? Seria, se a gente não considerasse um outro fator que acontece também aqui neste ambiente fechado, conhecido como globo terrestre, que é justamente o escoamento. Então, parte dessa água que cai aqui na superfície terrestre, ela escoa, 8,7% escoa e volta para os oceanos. E assim a gente fecha esse balanço hídrico. Então, ao longo de um ano, 100% da água que precipita, evapora, precipita aqui no globo terrestre. Fácil demais, né? Só que a gente também precisa fazer balanço hídrico de ambientes que não são fechados, de ambientes que são abertos, tá? Que é justamente o balanço hídrico local. E aí ele começa a complicar um pouco mais, tá? Então, se eu tenho um ambiente aberto, eu vou precisar descobrir, então, para esse ambiente, quais que são os aportes, as possibilidades de aporte de água que eu vou ter, tá? E quais que são as possibilidades de perda de água que eu vou ter, tá? De esgotamento dessa água aí desse ambiente. Então, aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, a gente está falando de um ambiente aberto, né? A principal forma de receber água, o principal aporte de água que a gente tem é pela precipitação, tá? Então, acompanha aqui comigo. Eu tô falando isso aqui é o meu ambiente, é aqui que eu tô fazendo balanço hídrico, é nessa área, tá? Então, chove, essa água que precipita entra aqui como estoque, como armazenamento nessa área, beleza? Então, a principal forma de aporte de água é a precipitação, tá? Só que agora considera comigo que eu estou fazendo balanço hídrico dessa área, só que essa área não é plana, ela é inclinada, tá bom? Então, chove aqui e chove aqui, ó, nesse ponto. Nesse ponto, não tá caindo a chuva na minha área. Presta atenção, ó. Ó, não tá caindo a chuva na minha área. Mas se ela cair nessa superfície aqui, essa água vai escoar, certo? Então, esse escoamento também é uma forma de entrada de água nesse sistema, tá? E aqui a gente tem o escoamento superficial e o escoamento subsuperficial. Qual que é a diferença, professora? Quando eu falo em escoamento superficial, eu estou falando dessa água que se movimenta logo acima da superfície do solo, tá? Quando eu falo em escoamento subsuperficial, eu estou falando da água que corre por essas primeiras camadinhas aqui, logo abaixo da superfície do solo, beleza? Superficial, subsuperficial, tá? Então, bora lá. E aqui a gente ainda tem mais uma forma aqui de aporte de água, que é pela ascensão capilar, tá? O que é a ascensão capilar, professora? Olha, quando eu tenho, né, o movimento das raízes das plantas que fazem esse movimento de puxar a água do solo, né, a gente começa a ter movimentação de água dentro do próprio solo. E a água, como ela é ela tem propriedades, né, de coesão e de tensão muito fortes, ela tem uma capacidade muito grande de se ligar com outras moléculas, né, e de fazer e de ficarem muito coesas aí, formando essa tensão superficial. Então, a tendência é que se eu gero uma pressão aqui nas partes mais acima, né, que eu tô tirando a água dessas partes, a tendência é que eu comece a gerar uma força como se fosse um canudo mesmo, tá? Uma força para que a água que está mais profunda comece a se capilarizar. Então, ela começa como se fosse grudar nas paredes dos pequenos espacinhos que a gente tem no solo
e ela começa a ascender, quer dizer, ela começa a subir ali no solo, tá? Apesar, gente, de ser uma forma de entrada de água, o volume disso daqui é muito baixinho. Então, a gente praticamente desconsidera, tá? Porque é um volume realmente muito baixo. Agora, vamos ver as formas de saída de água aqui, né? As formas que esse ambiente tem de perder água. Então, a gente tem... inicialmente aqui, a gente vai ter, então, como forma de saída de água, tá? A gente vai ter aqui a evapotranspiração. Professora, o que é evapotranspiração? A evapotranspiração, gente, ela é uma forma, né, um processo de passagem, né, que tem a ver com essa passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, para a atmosfera, tá? E aqui a gente considera, então, duas formas dessa passagem de água de líquido para vapor. Primeiro é a evaporação natural, então uma massa de água, essa água que à medida que ela ganha calor, ela passa do estado líquido para o estado de vapor na atmosfera, e isso é a evaporação, tá? Só que as plantas, quando elas fazem os seus processos fisiológicos, durante ali, né, todo o processo de fotossíntese e respiração, elas acabam transpirando. No processo de transpiração, elas transferem a água que estão ali nas suas folhas, né, no estado de vapor. Essa água no estado de vapor, ela passa de dentro das folhas para a atmosfera. E isso, gente, é uma quantidade muito significativa, tá? Por isso, então, que aqui é uma forma importante de perda de água que a gente vai ter, a evaporação e a transpiração das plantas, tá? E aí, de novo, se eu estou considerando o meu ambiente como um ambiente inclinado, da mesma forma que ele recebe água aqui da parte mais alta, ele também perde água para a parte mais baixa. Então, os escoamentos superficial e subsuperficial também vão ser formas de perda de água. E a gente tem aqui essa drenagem profunda, que também, assim como a ascensão capilar, ela acontece em uma quantidade muito pequena. Então, a gente praticamente desconsidera isso daqui, tá bom? Bom, professora, e aí, então, né? O que eu preciso ter de atenção aqui? Olha, o que a gente vai entender como um balanço hídrico desse local vai ser, olha, eu pego tudo que ele está ganhando, que é isso aqui, tudo que a gente está ganhando de água, e diminuo de tudo que eu tô perdendo de água, tá? Se eu faço esse cálculo aqui como a gente está destacando, se eu faço esse cálculo da diferença entre o que eu ganho e o que eu perco, eu vou ter, então, justamente o valor, né, ou a estimativa daquilo que fica nesse ambiente, aquilo que fica armazenado nesse ambiente, tá? Então, esse é o balanço hídrico. É eu entender o que eu ganho de água, qual que é o aporte de água para aquele ambiente, retiro o que eu tenho de perda de água desse ambiente e eu vou ter o que fica armazenado ali em um determinado período de tempo, tá? Isso é o nosso balanço hídrico, beleza? Bom, a gente tem aqui alguns tipos diferentes de balanços hídricos, tá? Eu tenho o balanço hídrico que eu chamo de balanço hídrico normal. Esse balanço hídrico normal, gente, ele vai ter aqui, né, ele vai ocorrer em uma frequência mensal e a função dele é para a gente fazer a análise climatológica, tá bom? Eu posso ter ainda o balanço hídrico sequencial. Nesse balanço hídrico sequencial, a frequência vai depender da sequência que eu quero analisar, tá? Então, eu posso ter esse balanço hídrico acontecendo todos os dias, todas as semanas, de 10 em 10 dias ou mensalmente, tá? E aí, a função desse balanço hídrico sequencial é eu fazer esse acompanhamento da quantidade de água no solo. E a gente tem ainda um balanço hídrico que é o balanço hídrico de culturas, né? Então, a frequência dele vai depender do tipo de cultura que a gente está tratando. E a função dele é fazer o monitoramento de irrigação, o zoneamento e as estimativas de produtividade para aquela cultura específica, tá? E agora a gente vai entrar aqui nos fatores que influenciam o ciclo hidrológico. Nós vamos falar basicamente aqui da cobertura vegetal.
Porque nós vamos ver, por que isso, professora? Porque a gente vai ver cada uma das fases do ciclo hidrológico separadamente. E aí, para cada uma dessas fases, eu vou te trazer fatores que influenciam, tá? Então, aqui a gente vai ver a cobertura vegetal de uma forma geral e depois a gente aprofunda em outros fatores que possam vir aí aparecer, então. Então, a gente tem aqui nessa primeira situação uma situação com cobertura vegetal e aqui sem, tá? Observem que se eu tenho cobertura vegetal, a partir do momento que ocorre a precipitação, eu vou ter uma possibilidade maior de ter interceptação. O que é interceptação, professora? Te falo agora. Suponha que eu sou uma árvore. Eu sou uma árvore, a árvore somos nós, tá? E tá chovendo aqui em cima de mim. Nem toda a chuva que chove aqui em cima de mim chega no solo. Alguma coisa vai ficar aqui retida nas minhas superfícies, tá? Então, a minha superfície vai acabar retendo um volume de água. Isso é interceptação. Quando a gente fala da vegetação, as folhas são importantes interceptadores, os troncos, enfim. Qualquer superfície que contenha um determinado volume de água, essa água não chega no solo, a gente fala de superfície interceptadora, tá? Por que isso é importante? Porque é uma água que está ali disponível imediatamente para evaporação, tá bom? E aí ela faz, então, né, ela contribui para esse aumento de umidade ali naquele ambiente. Então, essa água aqui que precipita em uma área onde eu tenho vegetação, parte dela fica interceptada e depois, então, vai compor aqui, né, a taxa de evapotranspiração. Parte dela infiltra e uma parte muito pequenininha dela escoa, tá? Observe agora aqui nesse ambiente sem a vegetação, no ambiente que a gente não tem a vegetação nativa. Então, tá tendo a precipitação, a mesma precipitação, eu não tenho grande importância na interceptação, por quê? Porque eu acabo não tendo aqui, então, né, esses ambientes para interceptar a água, e com isso eu comprometo ali um pouco o volume de evaporação, tá? Eu também não tenho uma estrutura do solo própria para estimular essa infiltração, então a infiltração acaba sendo menor e, consequentemente, eu tenho um grande volume de água escoado, tá? Então, essa é a grande diferença, a grande influência aqui de um ambiente com vegetação e sem vegetação. Olha esses gráficos aqui para você entender na prática. A gente vai olhar os dois extremos aqui então, tá? Quero que você olhe comigo esse primeiro gráfico aqui, onde eu tenho a cobertura natural do solo. Olha as porcentagens, tá? De tudo que precipitou aqui, do 100% da água que precipitou aqui. A gente tem, então, 25% sofrendo infiltração profunda e 25% sofrendo infiltração subsuperficial, quer dizer, 50% da água infiltra, vai para dentro do solo, tá? Eu tenho 10% de escoamento superficial e eu tenho 40% de evapotranspiração. Vamos para esse outro extremo aqui, que ele é quase ali, né, uma área com 100% de impermeabilização. Então, de tudo que evapora aqui, olha como inverte, ó, eu tenho 55% escoando, só 15% de infiltração e 30% de evapotranspiração. Então, a maior parte da água, quando eu não tenho a vegetação, a cobertura vegetal para ajudar aqui, ela acaba escoando e aí eu comprometo muito, né, a infiltração e até a precipitação, considerando que a evapotranspiração influencia bastante aqui nos modelos de precipitação, tá? Falando nisso, né, a importância da cobertura vegetal, ela não é só local, ela é uma importância também regional e global, mostrando aqui para vocês os rios voadores, tá? Então, lembra que a gente falou lá que com a rotação da Terra a gente vai ter movimentação das massas de ar, tá? E esse mapa aí tá te mostrando uma movimentação natural das massas de ar que acontecem aqui no hemisfério sul, tá? Então, a gente tem ali, né, uma massa de ar, olha aqui no mapa comigo, uma massa de ar, então, entrando aqui, né, do oceano para o continente. Quando essa massa de ar entra no continente, ela dá de cara aqui com uma área hiper mega vegetada, que é a Amazônia.
Então, essa massa de ar que entrou, ela se umidifica muito pela evapotranspiração que a gente tem ali na Amazônia. E ela continua se movimentando aqui, ó, e ela acaba sendo distribuída por toda a região sul da América do Sul aqui, tá? Por toda a região da América do Sul. Então, observem que eu vou ter aporte de água para essa região aqui mais ao sul, eu vou ter aporte de água para a região sudeste, eu vou ter aporte de água aqui até um pouco da região centro-oeste recebe esse aporte de água. Mostrando para vocês o quanto essa presença da vegetação da Amazônia é importante para a distribuição de chuva nos demais locais aqui, tá? Da América do Sul, né? Muito importante a gente ter essa cobertura vegetal, porque ela influencia diretamente, então, aqui no ciclo hidrológico e nos padrões climáticos, né? Que a gente vai ter, então, em regiões maiores, né? Em regiões mais amplas aí do ambiente. E aí, por fim, quero mostrar aqui para vocês essa imagem que mostra, então, que me fala de todas as fases do ciclo hidrológico. Vocês vão cansar de ver essa imagem aqui nessas aulas de hidrologia, mas ela é bem didática para a gente entender todas as fases do ciclo hidrológico. Então, a gente vai começar aqui, então, com a radiação do Sol. O Sol emite, então, esse calor aqui, né, para a superfície da Terra, seja no oceano, seja no continente. Onde eu tiver água, o calor do Sol vai estimular a água que está em estado líquido passar para o estado de vapor aqui para a atmosfera, tá? Então, essa água em estado de vapor na atmosfera, ela se movimenta aqui na atmosfera por diferença de temperatura, pela movimentação dos ventos e assim por diante, e ela acaba se movimentando para as camadas mais altas da atmosfera. Nessas camadas mais altas da atmosfera, a temperatura acaba se reduzindo. E com a redução que eu tenho dessa temperatura, essa massa de ar, ela perde a capacidade de conter vapor, tá? A gente vai estudar isso direitinho quando a gente falar de precipitação. Mas ela perde a capacidade de conter vapor. Então, eu começo a ter a transformação ali dessa água que estava no estado de vapor para o estado líquido, até essa massa de ar atingir ali, então, um ponto de condensação, onde eu vou ter a precipitação. Uma vez que essa água precipita, então a gente falou aqui, né, número 1, a evaporação, número 2, precipitação. Uma vez que essa água precipita, ela pode achar obstáculos antes de chegar no solo. Nesses obstáculos ela fica retida, é o que a gente chama de interceptação. A água que chega no solo, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é infiltrar, é entrar para dentro do solo, é fazer esse movimento de percolação em relação aqui à força gravitacional. Quando esse solo já estiver encharcado ou se a água não tiver a possibilidade de infiltrar, ela passa então a escoar, tanto superficialmente quanto subsuperficialmente. E aí a gente tem aqui então todas as fases do ciclo hidrológico. A tendência agora é que a gente volte ali para a fase de número 1, com a evaporação, tá bom? Então, gente, a gente tem aqui, né, todas as fases do ciclo hidrológico. A partir de agora a gente vai estudar fase por fase em detalhes, com todas as grandezas específicas, com todas as características de cada uma dessas fases, beleza? Não deixem de acompanhar, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, enfim, tudo isso aí que você já está cansado de saber. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!